dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é sobre os regimes totalitários, parte 2. Vamos lá? Bom, na aula de hoje, então, nós iremos falar sobre um outro regime totalitário que foi o nazismo alemão. Então, na última aula nós falamos sobre o fascismo italiano e na aula de hoje nós iremos tratar sobre o nazismo. Então, gente, o nazismo é uma concepção política que foi difundida por Adolf Hitler e que se enquadra no regime totalitário. A base ideológica do partido nazista na Alemanha, ela tinha uma postura de ultradireita, ou seja, tinha a postura de extrema direita, o pensamento da extrema direita. O nazismo ele pode ser considerado uma variação do fascismo, porque todas aquelas características que nós falamos na última aula está bastante acentuada também dentro do nazismo. Então é como se fosse uma versão também do fascismo, só que com algumas pequenas mudanças. Então ele mantém a ideia do ultranacionalismo, do etnocentrismo e também do militarismo. Bom, a ideologia nazista. A ideologia nazista ela é pautada no pan-germanismo. Lembram quando a gente falou da Primeira Guerra Mundial, que foi um movimento baseado no nacionalismo que defendia a união dos povos de origem germana? Então, o pan-germanismo é uma ideologia defendida pelos nazistas, que cai naquela questão do etnocentrismo, a minha cultura, o meu povo é o melhor de todos e, portanto, eu tenho o direito de dominar aqueles que seriam inferiores. O racismo é algo muito forte dentro da ideologia nazista. O racismo ele era evidente porque eles defendiam a ideia do homem ariano, a origem ariana, que é o quê? Eles eram descendentes dos povos conquistadores indo-europeus e por isso eles eram superiores a todas as outras etnias. Então eles defendiam a ideia de uma raça pura, superior física e intelectualmente. E aí o que acontece? Eles não permitiam casamento interraciais com pessoas de etnias diferentes, porque eles queriam preservar a raça pura. E aí ocorre o que? A perseguição de todos aqueles que eles consideravam inferiores. Então, dentro desse quadro está incluso deficientes físicos e mentais, no qual eles achavam que aquilo eram aberrações da natureza. E dentro dos campos de concentração, a gente tinha até uma classificação das pessoas de acordo com aquilo que eles eram, com o crime que eles haviam cometido. Então, quem usava o triângulo vermelho eram prisioneiros políticos, muitas vezes os comunistas. Basicamente, o triângulo preto seriam aqueles antissociais, geralmente eram indicados para as lésbicas. A estrela de Davi era para os judeus. O triângulo azul, testemunhas de Jeová. O triângulo rosa, homossexuais. O triângulo verde, criminosos comuns. O triângulo preto, com um símbolozinho do lado, eram os ciganos. E nós temos também o SU, que eram os prisioneiros soviéticos. Então, basicamente, judeus, testemunhas de Jeová, homossexuais, deficientes físicos e mentais, comunistas, prisioneiros de guerra, todos esses grupos eram alvo do preconceito dentro da ideologia nazista. Bom, outra característica da ideologia nazista era a eugenia, que se complementa com a ideia do racismo. O que é a eugenia? Era a seleção de seres humanos com base em características genéticas. Os alemães eles buscavam a hegemonia de uma raça pura.
Então, dessa forma, eles proibiam o casamento e o contato sexual com os judeus. Então, os alemães eram impedidos de se relacionar com os judeus, com pessoas com transtornos mentais, doenças contagiosas ou hereditárias. E eles também defendiam a esterilização de pessoas com necessidades especiais, ou seja, fazer com que essas pessoas não tenham filhos. Então eles faziam várias experiências genéticas, experiências pseudocientíficas com aquelas pessoas que eles consideravam inferiores. E aí ele transformava judeus, todos esses grupos que eles consideravam inferiores, em estéreis, ou seja, inférteis. E dessa forma eles evitavam a proliferação do que seria uma raça tida como inferior. Bom, a ideologia nazista ela também é pautada muito no antissemitismo. O que seria o antissemitismo? Seria basicamente o preconceito e a perseguição dos povos semitas. No caso dos nazistas, eram principalmente os judeus. Então, para vocês terem uma ideia, os judeus eram considerados um lixo dentro da sociedade nazista. Haviam placas em alguns estabelecimentos que diziam proibida a entrada de cachorros e judeus, justamente por conta desse preconceito que havia. O Hitler ele acreditava que os judeus eles estavam roubando a nação alemã e dessa forma eles eram tidos como os culpados de grande parte da crise no qual a Alemanha estava vivendo. E nas escolas isso também acontecia, essas perseguições. Os professores, influenciados pelas ideias nazistas, às vezes colocavam a criança judia na frente e incentivava os colegas a desferirem palavras de ódio e até mesmo a agredirem aquela criança simplesmente por ser judia. O anticomunismo, um dos motivos que não tem como nós colocarmos o nazismo como um movimento de esquerda, gente. Por quê? Porque eles eram anticomunistas, antissocialistas. Os alemães eram contrários à ideia de Karl Marx, da união do povo, dos trabalhadores no poder. Eles entendiam que uma ditadura proletária iria conduzir a Alemanha a uma crise muito grande. E aí eles viam os comunistas como uma ameaça à propriedade privada e ao governo totalitarista. E é justamente por conta do anticomunismo que muita parcela da burguesia alemã vai acabar apoiando os governos fascistas. Bom, como que o nazismo ele subiu ao poder? Como se deu a ascensão do nazismo? Basicamente, o que vai acontecer? Quadro de crise. Lembrando, falei na última aula, um governo totalitário ou autoritário, ele só sobe ao poder uma vez que a gente tem um quadro de crise no país. Então, as pessoas ficam desesperadas para uma solução rápida. E era o que os governos totalitários ofereciam. Então, o que acontecia na Alemanha? Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela estava praticamente falida. Os gastos com a guerra foram muito altos, teve as punições estabelecidas pelo Tratado de Versalhes, que foram muito cruéis com a Alemanha. Isso levou muito à miséria e à fome do povo alemão. E aí a Alemanha estava num quadro de crise muito forte. O que vai acontecer? Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai ajudar a Alemanha emprestando dinheiro para o país. E isso vai meio que estabilizar a crise. Então, nesse momento, o que vai acontecer? O partido nazista ele vai ganhar força, só que com a ajuda dos Estados Unidos para a economia, o partido nazista não vai ter um crescimento tão grande. Tanto que vai ser a época em que Hitler vai tentar tomar o poder e ele vai acabar sendo preso. E durante o período de sua prisão,
ele vai escrever o livro Mein Kampf, que é a minha vida, com as bases do pensamento nazista. E aí o que vai ocorrer? 1929, crise nos Estados Unidos que vai afetar todos os outros países que dependiam dele. Então a Alemanha vai se afundar numa crise ainda maior. E aí a população vai começar a pressionar o governo para liberar, soltar Hitler da prisão, e o governante vai acabar colocando Hitler como primeiro-ministro, assim como ocorreu na Itália. Ok? Então teve esse quadro de crise extrema. Para vocês terem uma ideia, gente, o dinheiro alemão não estava valendo absolutamente nada. Observe essas crianças. Essa pirâmide que tem aí, gente, é o marco alemão, é o dinheiro daquela época. As crianças tinham que levar basicamente tudo isso para comprar um pão. Vocês têm noção do que seria isso? Uma moeda não ter valor nenhum praticamente. Para as pessoas poderem sobreviver naquele momento, os trabalhadores teriam que receber o seu salário diariamente, porque as coisas estavam muito caras devido à desvalorização da moeda. Bom, e aí nesse quadro de crise, o que nós vamos ter? A ascensão de governos que propõem respostas rápidas. Então nós temos o Partido Comunista ganhando força, que vai visar o estabelecimento de um governo proletário, com os operários e o fim do capitalismo. E do outro lado nós temos o Partido Nazista, que é um governo de extrema direita, que vai aí centralizar o governo sem liberdade individual, sem liberdade coletiva e com a intervenção do Estado na economia. Basicamente, o Partido Nazista vai ganhar o apoio da burguesia, que tinha muito medo que os comunistas entrassem no poder. Então, a burguesia vai começar a financiar o Partido Nazista como uma solução para impedir o avanço do comunismo na Alemanha. Bom, e aí o que vai ocorrer? Basicamente, a Grande Depressão vai causar muitos prejuízos econômicos para a Alemanha, e aí, quando tem as eleições, tanto o Partido Nazista quanto o Partido Comunista, eles vão disputar espaço dentro do Reichstag, que seria o parlamento alemão. E aí, em 1932, o Partido Nazista ele vai ganhar uma grande quantidade de votos. Ele vai passar aí de 107 parlamentares para 203 parlamentares e vão ganhar força dentro do parlamento. Isso vai fazer com que o presidente Hindenburg nomeasse o Hitler como primeiro-ministro. O mesmo processo que aconteceu lá na Itália. Mussolini se tornou primeiro-ministro e depois deu um golpe. E aí o que vai acontecer? Hitler ele vai começar liderando então o parlamento. Em 1934, o presidente vai morrer e Hitler ele aproveita essa morte do presidente como uma oportunidade para colocar em prática o plano nazista. Então, quando o presidente da Alemanha morre, Hitler dá um golpe e assume o governo da Alemanha. Bom, as primeiras medidas do Hitler. As primeiras medidas do Hitler foi muito próxima da que o Mussolini fez. Então ele teve o controle e o uso da imprensa para massificar as ideias nazistas e destacar a sua imagem. Então basicamente ele começou a censurar a imprensa e utilizar os meios de comunicação para difundir as ideias nazistas, para fazer com que as pessoas seguissem essa ideia. E lógico, destacar sua própria imagem como governante. Inclusive Joseph Goebbels, ele era o propagandista de Hitler e
como propagandista, ele tem uma frase muito interessante, que é: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Então, basicamente, o que o nazismo fazia? Aquela propaganda insistente para que aquilo se fixasse na mente da população e a população tomasse aquilo como verdade absoluta. É mais ou menos o esquema que ocorre hoje com as fake news. Então, o que acontece? Eles lançam uma notícia falsa e vão o quê? Proliferando essa notícia. Eles vão divulgando essa notícia cada vez mais, ao ponto das pessoas considerarem aquela notícia como algo verdadeiro, como a única verdade. E isso já era feito durante o governo nazista. Bom, a gente tem a intervenção do modelo econômico nazista no Estado, ou seja, a ideia do controle total da economia pelo líder nazista, a extinção de todos os partidos, principalmente o Partido Comunista, ou seja, o único partido que poderia estar no poder seria o Partido Nazista. Ou você fazia parte do Partido Nazista, ou você era um inimigo da nação. Bom, criação de relações de trabalho baseadas em corporações. Aqui, novamente, a gente tem uma perda significativa dos direitos trabalhistas e a gente tem também um grande investimento na indústria bélica, visando, lógico, o expansionismo que tinha como base o antissemitismo e o arianismo. Então, qual é a ideia? O povo ariano, ele precisava de um espaço considerado espaço vital, que seria de direito deles. Então, eles, como seres superiores, eles teriam direito a uma quantidade de territórios. Então, o Hitler começa a sua visão de expansão, que é o que? O domínio da população alemã sobre outros povos, outros territórios. E, com isso, ele também visava a eliminação dos povos semitas, que eram considerados inferiores. Então, o que ocorre? Os judeus eram um povo que tinha muito dinheiro. Só que o judeu, ele é uma nação sem território. Por quê? Porque, basicamente, o judeu, ele não se considera alemão, italiano, brasileiro. Ele se considera judeu. Então, o que ocorre? É um grupo fechado e é um grupo que trabalha muito com comércio. Então, geralmente, judeus são aquele grupo de pessoas que acabam tendo muito dinheiro. Então, ao perseguir os judeus e prender os judeus, o Hitler também confiscava os seus bens. Então, ele acaba utilizando o dinheiro do confisco dos povos judeus para financiar o desenvolvimento da indústria bélica alemã, que é a indústria de armamentos, voltados, lógico, já visando uma guerra mais à frente. Bom, além, lógico, do governo fascista na Itália e do nazismo na Alemanha, a gente tem também outros governos totalitários surgindo na Europa, sempre com essa ideia de crise que possibilita a ascensão do governo totalitário e, lógico, um governo que se opõe aos governos comunistas. Então, em Portugal, a gente tem o salazarismo, o nome vem do líder Antônio de Oliveira Salazar. Ele vai ser um governo criado em 1933 e vai durar até 1974. Tinha as mesmas bases do nazifascismo. E na Espanha, a gente vai ter o governo do franquismo, que seria o governo do general Francisco Franco. Também vai ser um governo de ultradireita e ele vai acabar travando uma batalha muito sangrenta contra a Frente Popular, que era um partido socialista na Espanha. Essa briga entre a Frente Popular e o governo fascista espanhol vai gerar a Guerra Civil Espanhola, que vai matar milhares de pessoas.
Inclusive o Hitler vai acabar apoiando o governo fascista espanhol e vai utilizar a Espanha como um palco de teste dos armamentos que os alemães estavam desenvolvendo. E isso vai gerar diversas mortes nessa Guerra Civil Espanhola, que vai acabar com a ascensão do governo de Francisco Franco. Bom, e aqueles que pensam que os governos totalitários são somente governos de ultradireita se enganaram. Por quê? Nós temos também o stalinismo na União Soviética, que é um governo de ultra-esquerda e que também é um governo totalitário, tá? Então, gente, são sempre os extremos. Extrema direita, extrema esquerda sempre acaba caindo para governos autoritários ou totalitários. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses governos que são extremistas, seja para a direita ou para a esquerda. Então, o que ocorre no stalinismo? A gente tem o culto à personalidade de Stalin, que é o quê? A utilização da propaganda e dos meios de comunicação para aumentar aí, salientar a figura do líder, que no caso era o Stalin. A gente tem a oposição e basicamente essa oposição acabava gerando aí muitas perseguições. Então todos aqueles que eram opositores de Stalin acabavam sendo perseguidos. Eles eram enviados para gulags, que seriam prisões com perfil industrial ou rural, voltadas para o trabalho forçado, ou eles acabavam até mesmo mortos, como foi o caso de Trotsky, um dos maiores opositores de Stalin. Ele censurava os meios de comunicação, permitindo aí basicamente a posição do Estado, e investiu muito na militarização nacionalista soviética. Foi um momento em que a União Soviética cresceu no campo militar, e isso vai ser muito destacado durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, por hoje é só. Esse tema é um pouquinho triste devido às consequências desse governo para o mundo. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.